Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Futebol para Sempre. Hoje vamos dar início a uma série de 5 vídeos aqui no canal, falando sobre as seleções brasileiras que venceram a Copa do Mundo. Começaremos com a seleção que conquistou o primeiro título do Brasil em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira de 1958. Antes de tudo, precisamos entender o contexto da época. O Brasil havia terminado a primeira Copa do Mundo, de 1930, ainda na primeira fase da competição. Na segunda Copa, o Brasil caiu nas oitavas. Na terceira, ficou com o terceiro lugar. Na quarta Copa, a de 1950, ficou com o segundo lugar, jogando em casa. Na quinta Copa, o Brasil parou nas quartas de final. Então, o Brasil vinha para a sua sexta Copa do Mundo, já tendo chegado muito perto da conquista. O Brasil vivia um momento otimista e, sob o comando de Juscelino Kubitschek, crescia economicamente e o futebol também crescia. Além de ter uma boa base de jogadores, um menino se destacava com a camisa alvinegra do Santos. Acho que vocês já ouviram falar de um tal de Pelé. O técnico da seleção brasileira era Vicente Feola e ele convocou os goleiros Gilmar e Castilho, os defensores Nilton Santos, Bellini, Djalma Santos, Orlando, De Sordi, Zósimo e Mauro Ramos, os meio-campistas Didi, Dino Sani, Zito, Oreco, Moacir e Zagallo, e os atacantes Joel, Pelé, Garrincha, Vavá, Mazola, Pepe e Dida. Na primeira fase, o Brasil estreou contra a Áustria. A Áustria havia tido um time incrível na década de 30, o Wonder Team de Meisel, que tinha Sindelar como principal jogador. Mas esse é um assunto que merece um vídeo por si só. Contudo, devido ao contexto geopolítico da época, o futebol austríaco já não era mais o mesmo de antes. Para esse jogo, o Brasil foi a campo com Gilmar, Nilton Santos, Orlando, Bellini, De Sordi, Dino Sani, Didi, Zagallo, Mazola, Joel e Dida. E a vitória foi da seleção brasileira, por 3-0, com 2 gols de Mazola e 1 de Nilton Santos. No segundo jogo, contra a Inglaterra, o placar permaneceu inalterado, 0-0. A única mudança do primeiro jogo em relação a esse foi a entrada de Vavá no lugar de Dida. Cabe destacar aqui um jogador que estava no banco da seleção inglesa, mas não jogou, e que viria a ser um dos grandes nomes da Inglaterra, Bob Charlton. No terceiro jogo, o Brasil enfrentou a União Soviética. Na escalação, Zito entrou no lugar de Dino Sani, e Pelé e Garrincha entraram no lugar de Joel e Mazola. Foi a estreia de Pelé e Garrincha em Copas do Mundo. Com menos de 1 minuto de jogo, Garrincha já havia chutado uma bola na trave. O começo do Brasil foi tão avassalador que até hoje essa partida é referida como os 3 melhores primeiros minutos de futebol da história. Logo no terceiro minuto, saiu o gol brasileiro. O Brasil venceu por 2-0, com 2 gols de Vavá. Vale destacar também quem era o goleiro da União Soviética, Lev Yashin, lendário goleiro que é considerado por muitos como o melhor da história. Como naquela época apenas 16 seleções participavam da Copa, o quarto jogo já foi o das quartas de final. O Brasil enfrentou o País de Gales. O técnico Feola fez apenas uma mudança em relação ao time que venceu a União Soviética, Mazola no lugar de Vavá. O Brasil venceu por 1-0, com um golaço de Pelé, que cortou o marcador com a bola no ar e chutou no canto do goleiro. Foi o primeiro gol do rei do futebol em Copas do Mundo. Muitos outros ainda viriam. O Brasil chegou à sua terceira semifinal em 6 Copas disputadas. Tendo terminado em terceiro e em segundo, a esperança, justificada pelo que acontecia dentro de campo, era o primeiro lugar. Mas o adversário era a França, que tinha em seu elenco Just Fontaine, que até então já havia marcado 8 gols na competição. A única mudança do Brasil em relação ao jogo anterior
foi o retorno de Vavá ao time, no lugar de Mazzola. O Brasil abriu o placar logo aos 2 minutos, com um belo gol de Vavá. Mas o artilheiro Fontaine empatou o jogo aos 9, cortando o goleiro Gilmar e chutando de perna esquerda, marcando o seu 9º gol na competição. Por 30 minutos, o placar permaneceu igual, quando o Didi colocou o Brasil novamente em vantagem, com um golaço de fora da área. No segundo tempo, o menino de 3 corações, que já encantava o Brasil e parte do mundo, decidiu mostrar a todos o seu talento. O garoto de apenas 17 anos, que havia marcado só um gol na competição, marcou aos 52, após falha do goleiro, aos 64, em uma bola rebatida pela defesa, e aos 75, dominando com a coxa um passe de Didi, e batendo da entrada da grande área, sem deixar a bola cair no chão. Hat-trick de Edson Arantes do Nascimento. O francês Piantoni ainda diminuiu no final do jogo, mas não havia muito tempo para tentar qualquer coisa. E mesmo que houvesse, de nada adiantaria. Aquele jogo tinha nome, e esse nome era Pelé. O Brasil seguiu para a final, para enfrentar os donos da casa, a Suécia, que haviam vencido a Alemanha Ocidental por 3-1. Na disputa de terceiro lugar, a França venceu a Alemanha por 6-3, com 4 gols de Fontaine, o que mostra que não era apenas o ataque do Brasil que estava bem na competição. Após a decepção em 1950, era impossível não ter receio de que aquilo se repetiria, mas o otimismo era ainda maior. A final, disputada no dia 29 de junho de 1958, no estádio Hassunda, prometia ser um grande jogo, e foi. Mas antes mesmo do jogo começar, o Brasil enfrentou problemas. O Brasil, que jogava de amarelo, precisaria jogar com outra cor, já que os suecos jogariam com a camisa amarela. O Brasil não tinha uniforme reserva, então compraram camisas azuis e costuraram os números dos jogadores nas costas da camisa. Tudo isso feito às pressas. Definiram que as camisas azuis eram uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A homenagem funcionou com os jogadores, que aceitaram mais facilmente a troca de cor da camisa. Para a grande final, Djalma Santos entrou na vaga de Desordi, e essa foi a única alteração em relação ao jogo contra a França. Pela primeira vez na competição, o Brasil começou atrás no placar. Lidholm abriu o placar para os suecos aos 4, mas Vavá empatou 5 minutos depois, e o próprio Vavá virou o jogo aos 32. Pelé aumentou a vantagem brasileira para 3-1 aos 55, e Zagallo fez o 4º gol brasileiro aos 68, quase como um prêmio pela Copa incrível que fez. A essa altura, não havia mais medo que o que aconteceu em 1950 se repetiria, e nem mesmo o gol de Simonson para os suecos aos 80 mudou o ritmo do jogo. O Brasil marcou ainda um 5º gol, com Pelé, e esse foi o placar final, garantindo ao Brasil o título de campeão mundial de futebol. O destino ainda reservaria mais uma grande história para boa parte desses jogadores, 4 anos mais tarde, e para Pelé ainda mais uma, 12 anos mais tarde. Mas esse é um assunto para os próximos vídeos. E essa foi a trajetória do Brasil na Copa do Mundo de 58 na Suécia. No próximo vídeo, falaremos sobre a trajetória do Brasil na Copa do Mundo de 62 no Chile. Então se inscreva para não perder o vídeo e nos acompanhar nessa jornada. Obrigado e até mais!